Aqui quem fala é Leandro Secato, eu sou diretor de marketing e eventos da Cespro e estou muito feliz com esse encontro que a gente está começando hoje com a criação do novo grupo de trabalho da Cespro, né? Um novo GT para os seus associados. Quem está acostumado, né, já talvez já conheça alguns grupos de trabalho que nós temos na Cespro, né? Nós temos o grupo de RHTI, temos o grupo GT de Relações Trabalhistas, temos o GT de Segurança e Privacidade de Dados, né? E o nosso presidente, Alexandre Mello, teve a ideia, ele vem trabalhando muito no desenvolvimento para que a gente desenvolva novos grupos de trabalho com mais conteúdo relevante e teve essa ideia da gente criar um GT de cloud, né, que é um assunto extremamente relevante, né, cada vez mais, principalmente depois das tragédias que a gente passou no Rio Grande do Sul ano passado, da própria pandemia, né? Então a nuvem ela passou a ser, se ela já era importante, ela passou a ser muito mais importante, né? E tem havido muito desenvolvimento de tecnologias novas, e para isso a gente precisava de um parceiro que fosse especialista na área, né? Para nos ajudar na organização desses conteúdos. Então a gente convidou a Datacentrics, né, que é uma associada nossa, e vai colaborar aí nos próximos meses com a condução do conteúdo, né, conteúdo relevante para todo o nosso público, né? Como você sabe, o grupo de trabalho normalmente ele é um grupo onde entram só inscritos, né? Que são, além de empresas associadas, são empresas que se inscrevem para participar, né? Tem um custo, inclusive, mas a gente está começando esse grupo aberto, né? Primeiras palestras, tudo. Então é uma oportunidade para que todas as pessoas possam participar, inclusive não associados, para que se tornem associados da CESPRO, porque a gente tem muito conteúdo bacana para esse ano, muita coisa nova aí que vai ser criada, né? Então, fico muito feliz em ter essa oportunidade aí de fazer a abertura desse novo GT. Estão com a gente César Magalhães, Jefferson Machado e Leonardo Maciel, né? Equipe, timaço aí da nossa associada, da Datacentrics, e que vai conduzir, vou passar a bola para eles agora, para que possam dar andamento. Essa apresentação, essa reunião, ela deve ir até às 11 horas, e os minutos finais a gente vai guardar para perguntas e respostas aí do nosso público. Com vocês, então. Muito bem. Muito bem, bom dia a todos. Obrigado, Secato, pelo convite. Agradecimento especial ao presidente Alexandre, a todo o time da Acespo RS, por esse convite. A gente está muito honrado também de participar da família Acespo, poder contribuir com vocês e com todo, na verdade, com todo o Rio Grande do Sul em relação à nossa tecnologia, aos nossos processos, ao desenvolvimento das pessoas. Isso além de uma satisfação, é um dever, né, que nós temos como empresas especializadas a desenvolver isso no nosso estado, né? Então, a gente está muito feliz de estar participando aqui. Eu estou aqui com o César Magalhães, que é o nosso head de contas aqui na Datacentrics. O Leonardo Marcial, que é o nosso CTO, são duas pessoas que têm um currículo, né, nas áreas de tecnologia, nas áreas de governo, onde nós atendemos, muito extenso, e a gente viveu muita coisa. Então a gente queria compartilhar um pouquinho disso, mas eu tenho certeza que a gente vai se identificar muito, né, com as pessoas que estão participando aqui dos ocorridos, assim. Então a gente, dentro da nossa conversa, vão surgir muitas identificações, e isso vai ser importante para o nosso desenvolver aqui do material, né? A Datacentrics é uma empresa de 27 anos, tá? Ela tem um expertise na área de infraestrutura, tecnologia, e também agora a gente está entregando projetos na parte de inteligência artificial generativa. Então a gente tem um novo panorama aí se desenvolvendo no nosso mercado e dentro das nossas especialidades, né? Eu já queria passar assim para a gente ir conversando sobre isso,
a gente exercitando alguns cenários, assim, né? Pensa que a gente está falando sobre DR, né? A gente está falando sobre disaster recovery, a gente está falando, vai dar uma passadinha ali por PCN, a gente vai falar sobre cultura das empresas, mas a gente fala muito sobre essa parte de como é que tu trabalha a parte de desastre preventivamente. Mas a gente teve situações que fugiram totalmente ao nosso meio, né? As nossas prevenções, as nossas predições, né? Pensa no seguinte cenário, né? Pensemos nesse seguinte cenário: as pessoas em barcos, em botes, abaixo de chuva, com água pela barriga, carregando servidores enrolados em plastibolha para poder salvar alguma coisa, e ao mesmo tempo outros times tentando trabalhar com geradores e outros times trabalhando, subindo dados na nuvem, e tudo isso acontecendo num fervor de também a gente pensar nas vidas, né? Então, isso tudo aconteceu ao mesmo tempo, com várias pessoas, com o estado inteiro, e isso foge totalmente das nossas predições. Mas como trabalhar isso, né? E aí não nada melhor do que falar com as pessoas que a gente trouxe para conversar aqui, né? Então eu já trago assim de início, né, uma frase que o nosso amigo Rodrigo Figueira separou para nós aqui, que é: continuar operando não é opcional. DR é sobre sobrevivência corporativa. Tá? Nessa linha, eu gostaria de trazer o César Magalhães para trazer para nós uma visão de mercado e um contexto geral, né? E já saio com essa pergunta para ti, né, César? Como é que tu vês a evolução da percepção das empresas sobre DR nos últimos anos? E agregando a essa pergunta, né, ainda é visto como algo opcional no mercado? Perfeito, esse é um assunto importante, né, e pertinente no momento. Eu quero, antes, agradecer a todos aí pela oportunidade de a gente estar aqui, de eu estar junto participando e debatendo desse assunto, da Data Center que está aqui apoiando também essa vertical de cloud na CESPRO. Esse é um movimento importante para a gente entende que a cloud ela está presente em diversas empresas e precisa ser debatido porque a adesão a esse ambiente ainda vai crescer muito, né? E falando especificamente da parte de disaster recovery, o que antes era um projeto de gaveta, algo que não ocupava um espaço tão grande na pauta, ele se tornou algo muito relevante agora, e as empresas estão enxergando a contratação de um disaster recovery, a criação da estratégia em cima disso, como algo essencial. Eu queria fazer um destaque aqui, não tão técnico, porque a minha visão é mais comercial da estratégia, mas para te diferenciar o backup do disaster recovery, né? Quando a gente fala de backup, eu tenho o armazenamento dos dados. Quando eu estou falando de disaster recovery, ele não é necessariamente um produto, ele é como está aqui, um conjunto de políticas, né, de uso de ferramentas e uma estratégia para que eu tenha, além do armazenamento desses dados, a possibilidade de eu continuar o negócio numa situação de desastre. Então, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é um exemplo muito trágico, né, e que a gente não queria ter ele como exemplo, mas foi muito forte. Ele mostra o quanto as empresas que estavam preparadas, né, tem uma pesquisa do Gartner lá que aponta que 85% das empresas globais elas já possuem uma estratégia de cloud. E as empresas, no Rio Grande do Sul, teve um dado com 75% das empresas que ficaram inoperantes, né? Perdão, 75% das empresas que tinham estratégia de cloud não tiveram nenhum tipo de impacto durante o que aconteceu. Então, esse assunto de disaster recovery ele se tornou muito mais relevante agora para a gente discutir detalhes, estratégias, porque cada workload que a empresa tem pode ter uma definição da estratégia de como aquele dado vai ser continuado em caso de desastre e necessariamente não é algo padrão para todos, né? Então,
De maneira geral, eu entendo que a gente tem debatido muito mais sobre esse assunto hoje, é um dos objetivos a gente ter escolhido como tema junto com a CESPRO, né? Muito bem, muito bem. Eu gosto de trazer a linha da cultura, né? Se tu trabalha a cultura na empresa, tu vai nisso numa crescente, tu vai num desenvolvimento. E essa implantação não é uma coisa de um dia para o outro, né? Vamos pensar em DR semana que vem, não. É. Vou perguntar para o Leonardo agora, que vai nos trazer uma visão técnica e operacional para esse assunto. Tá? Leonardo, na prática, quais são os principais equívocos técnicos que as empresas cometem ao pensar em DR? Pode explanar para nós? Legal. Legal, obrigado pelo convite, né? Obrigado, Acesso, né, por ter provocado esse debate que é importante para o Estado e depois, importante para as empresas. A gente tem acompanhado no mercado o quão difícil é essa cultura de disaster recovery e eu já trago respondendo que o primeiro erro e o mais comum é tratar a nuvem como um simples data center virtual, né? Quando uma empresa faz lift and shift, por exemplo, sem revisar a arquitetura, modelo de consumo e principalmente sem entender como o negócio deve orientar a tecnologia. Ela replica os mesmos problemas que ela tem no ambiente on-premises, só que em nuvem, mais caros, né? Importante ressaltar também que outro erro é negligenciar a segurança, backup e resiliência nativa da nuvem, ou seja, tu ter todos os benefícios da nuvem, mas tu não usufruir dela num plano de disaster recovery. Ou seja, tu simplesmente olhar para a tua tecnologia e dizer, é o que eu tenho dentro de casa, eu preciso exatamente igual na nuvem. Isso vai ser muito caro. E aí vem o terceiro ponto, que é ignorar FinOps, né? Empresas que não adotam governança de custos, elas acabam se perdendo com a fatura. Justamente porque elas não entendem que nuvem é elástica, ou seja, tu pode usufruir da nuvem de uma forma mais eficiente, tanto para cima quanto para baixo. Então, assim, tem vários erros que levam a esse cenário, mas esses principais erros transformados dessa forma é o que realmente caracteriza um insucesso, né? Um momento de aplicar um DR e saber que isso não está funcionando ou que isso não vai funcionar e, principalmente, quando aplicar o DR, saber que a fatura, depois lá no final do mês, do período que for necessário esse DR, vai ser muito alta, possibilitando, inclusive, daqui a pouco até a própria continuidade da empresa em relação do ponto de vista de financeiro. Muito bom, muito bom. O que a gente está olhando para isso, né, são as equipes multidisciplinares trabalhando nesse processo, né? O que se dizia assim, né? Isso é coisa da TI, né? O que quando vai me trazer alguma questão de orçamento para desastre de Covid, isso é coisa da TI, não, isso é coisa da empresa, né? Então, olha, a gente já falando de FinOps, falando de financeiro, análises financeiras, análise de custos, indicadores, né? E sobre isso, a gente vai falar um pouquinho agora sobre questão de tempo, né, e pontos que nós temos para trabalhar em relação a desastre recovery, né? E nesse quesito, a gente vai falar sobre RPO e RTO, tá? Se a gente sabe o que realmente precisa, tá? E aí eu queria que o César, né, trouxesse para nós assim, como o desconhecimento sobre o RPO e o RTO pode afetar decisões estratégicas de negócio. Esse assunto, né, conectando com o que o Leonardo estava falando agora também, sobre a questão de FinOps, de ajuste de investimento e tudo mais. O que a gente tem assim, o DR ele parou de ser visto como um custo e passou a ser tratado como investimento. Então, isso é uma coisa muito importante para as empresas, porque algumas empresas não têm ideia exatamente do valor que custa, né, o quanto custa investir nisso e o que tipo de benefício tem, que estratégia deve ser adotada. Então, quando a gente fala de um dos pontos de mencionar uma solução de DR, a gente fala de RPO, que a gente está falando de quanto a empresa pode perder de dados, e o RTO seria, de uma maneira prática, quanto tempo ela pode ficar fora. Então, dependendo do workload da empresa, isso pode ter uma resposta diferente para cada situação.
Então, o banco de dados de uma empresa, por exemplo, não pode parar em determinada situação porque ele tem um uso determinado. Já o site, por exemplo, pode ficar fora alguns minutos, algo do tipo. Depende da estratégia, depende do ramo de cada empresa. Então, isso vai impactar no formato da solução e do investimento que a empresa vai precisar fazer, né? O volume de dados que ela tem para salvar, o tempo de atualização desses dados. Então, isso tudo é importante para a tomada de decisão do investimento que a empresa vai fazer nessa expansão e no crescimento como um todo. Então, acaba sendo um fator muito importante esse entendimento do RPO e RTO, porque quanto menor ele for, mais recurso ela precisa contratar. O investimento vai ser maior por conta disso. Só que, como eu falei no início, tem a questão da gente necessariamente definir cada workload da empresa. Então, por isso eu comentei antes que não existe necessariamente um produto pronto, né? A gente entende a necessidade e define a estratégia de acordo com o que a empresa possui lá de recursos. Muito bem, César. E quando a gente fala em indicadores, a gente fala sobre planejamento, né? Então, se a gente tem esses itens aí, a gente está fazendo o planejamento. Eu gosto muito de uma linha, eu já falo há bastante tempo sobre isso, né? Que uma coisa é tu correr riscos e outra coisa é tu correr perigo, né? A diferença entre um e outro está no planejamento, né? Então, tu planeja, aí tu corre riscos, porque tu calcula isso, né? Então, tu pega os indicadores, tu faz esse estudo, tu traz equipes multidisciplinares para entender todo esse meio. Então, essa é uma diferença que nós temos, em especial, que passa pela cultura. Se tu tem isso há mais tempo, tu consegue trabalhar. E aí eu pergunto para o Léo, né, nesses desafios do CTO, né, como um CTO pode conduzir a definição de RPO e RTO com as áreas de negócio? Eu botei no modo aqui para não causar, me atrapalhar. Mas esse é o principal ponto, né? Quem define RPO e RTO são as áreas de negócio. E eu acho que esse é uma situação em que as áreas de tecnologia às vezes não estão preparadas para isso, né? Muitas vezes o plano disaster recovery ele nasce dentro da área de tecnologia e depois ele evolui para o negócio, principalmente quando não há um evento externo, né, que determina que haja um plano disaster recovery dentro da empresa. E o erro mais comum é achar que a tecnologia sabe qual é o RTO e o RPO das companhias. É o negócio que define isso. Efetivamente. A tecnologia, claro, ela é fundamental para gerar informação, para entregar dados e apoiar o conhecimento na criação desse modelo. Mas, de qualquer forma, sem isso, sem a gente olhar para o negócio e dizer, ok, negócio, quanto que é o teu tempo fora do ar? Né? Quanto tu admite perder dados? Se a gente não tem essa informação efetiva do negócio, vai ser um achômetro. E na hora de chegar de novo, né, e apurar o problema, olhar depois o que aconteceu e qual foi a perda efetiva no acionamento do disaster recovery, isso é uma coisa importante. No momento que eu aciono um disaster recovery, há perda. Há perda. Por qualquer que seja, reputação, por ter entrado em modelo de disaster recovery, por mais que a empresa tenha um plano que seja completamente redundante, custo de tecnologia, efetivamente, custo de pessoas, tem acionamentos de planos, ou seja, daqui a pouco tem um movimento com o fornecedor, há um custo, sempre haverá um custo. Então é necessário que realmente, assim, negócio diz para nós o que é importante, e aí negócio vai atrás e diz para a tecnologia, e aí a tecnologia tem que se virar realmente para colocar no ar da forma mais eficiente possível, né? Eficiente e eficaz, porque a gente quer que normalmente se acione o plano em testes e se acione o plano em último caso, né, quando for necessário. Muito bom, Léo. Dando uma temperada no cenário, né? A chuva continuou, não parou. A gente precisa sair do nosso ambiente, a gente precisa acionar o DR. E aí tu puxa da gaveta aquele DR, coloca em cima da mesa e começa a abrir, começa etapa 1, etapa 2, né? A pergunta é, quantas empresas têm isso? Consegue puxar um DR testado, né? Consegue fazer o plano
seguir à risca, se todo mundo está treinado para isso, né? E E se atualizado, né, Jefferson? Que é um outro atualizado. detalhe, né? Que pode ter sido criado lá atrás com premissas que já estão defasadas, né? O quanto que tu testou isso e atualizou, perfeito, Secato. Então, quem tem isso, né? E eu vivi, nós vivemos isso no último ano, de ver as empresas assim, olha, não tem mais jeito, já avisaram que as bombas pararam, né? E vai subir, não tem jeito, a gente vai ter que fazer alguma coisa. E quando tu te depara com isso, não adianta assim, mas se a gente tivesse. Então, isso é uma questão preventiva, isso é uma questão cultural, isso é uma questão de desenvolver com o tempo isso, né? E isso testa, né, a partir disso também, a resiliência das empresas. O quanto que as empresas estão preparadas para passar por isso. O Léo falou uma coisa, uma verdade muito grande em relação ao quanto que isso afeta as empresas. E todas são afetadas. Ah, mas o meu DR é atualizadíssimo quando eu secato, a gente passou por provas, etc. Não adianta. Teremos perdas. Mas como mitigar isso? Né? A resiliência passa por isso. A resiliência é o quanto que uma empresa consegue também se ajustar e seguir em frente. Tá? E que não passa só pela questão da continuidade operacional. E aí eu pergunto para o César, né, na tua trajetória, né, César, acompanhando projetos com as empresas, acompanhando a sensibilidade que cada gestora tem em relação aos seus dados, aos seus tempos de parada, são mercados bastante variados. E aí eu te pergunto, além da continuidade operacional, que outros ganhos uma empresa resiliente conquista no mercado a partir de uma situação dessa? Uma das coisas importantes, assim, com relação a isso, né? Cada setor tem a sua peculiaridade. Então, quando a gente fala de até mesmo setores que têm mais maturidade no uso e na estratégia de disaster recovery, a gente está falando de setores mais regulados, como, por exemplo, o setor financeiro, saúde, telecom, que eles tendem a estar mais maduros por uma exigência de normativas em cima disso. Então, quando a gente olha para outros setores, como, por exemplo, o varejo, logística e até mesmo educação, ainda tem uma jornada importante para percorrer em cima da compreensão e da importância desse setor, né? E quando a gente está falando da estratégia, como a gente está apresentando aqui na tela, a gente tem aí, por exemplo, a previsão de que 75% dos workloads estarão em nuvem pública ou híbrida até 2027. A gente está falando isso de uma pesquisa feita pelo IDC, aonde a gente vê que existe um caminho muito grande para a adoção à nuvem. E dentro dessa adoção vai ter a estratégia que algumas empresas vão adotar de continuidade do negócio. Porque a nuvem por si só tem uma série de fatores que podem apresentar risco de invasão, enfim, de uma série de problemas que podem acontecer. E aí vai depender da estratégia, né, de cada provedor, de cada fornecedor para mitigar isso. E das empresas também, do investimento. Além dessa migração para a nuvem, os workloads, tem a questão do uso do DR. Né? Então, eu entendo que as empresas, respondendo a pergunta, né, as empresas que têm essa estratégia, elas vão reduzir o impacto com prejuízo, porque quando tu olha para o DR, tu tem que fazer um investimento para contratar ele. Tá? Por experiência, a gente sabe que custa aí quase um terço do valor normal de um ambiente contratado em nuvem, para dar uma ideia para o público que está assistindo a gente, tá? De modo geral. E aí as empresas conseguem ter continuidade do negócio, reduz o prejuízo, então esse investimento ele acaba se tornando algo muito mais barato, semelhante ao seguro que a gente tem, né? O DR ele não pode ser contratado depois que o evento aconteceu, né? Ele pode ser contratado depois, mas ele não pode resolver o problema que aconteceu durante algum evento imprevisto, né? Seria quase como tentar fazer o seguro do carro depois que ele já bateu, por exemplo, né? Então a gente não consegue ter essa possibilidade. Então, se prevenindo disso, é, o investimento ele se torna muito, muito mais atrativo, né, para tu fazer essa redução de custo e de investimento a longo prazo. A gente sabe que tem algumas empresas que são nativas da nuvem,
e que já tem isso como padrão, até mesmo pelo formato de uso de microserviços, entre outras coisas, né? Então, acho que a gente discute um pouco mais agora aqui sobre a parte de Cloud Economics e FinOps, né? Mas eu queria responder a pergunta aí dessa forma, tá, Machado? Que eu acho que, além das empresas ter a continuidade do negócio, ela consegue usar isso positivamente perante o mercado, né? Quando a empresa está preparada, o quanto ela oferece de segurança e resiliência para os seus clientes, que alguns setores, o impacto disso vai ser muito grande na experiência do cliente, como é o caso do financeiro, saúde e telecom, que eu citei no início. Qualquer parada dessas, ela causa um desconforto muito grande no usuário, e hoje em dia os usuários estão intolerantes a falhas, né? Então a empresa acaba podendo perder os seus clientes por conta além do prejuízo financeiro por estar fora, pode perder clientes por uma indisponibilidade como essa. Bom, César, eu agregaria ainda e o ganho com imagem, o ganho com consolidação de mercado, né, são ganhos colaterais à resiliência, né? No Perfeito. momento que tu apresenta isso no mercado, isso dá muita consistência, né? Então, mostra realmente o interesse da empresa, o comprometimento da empresa em estar de acordo, né, com o seu atendimento, né, a sua integridade dos dados. Então, isso mostra realmente uma solidez, essa é a palavra. Então, é uma questão estratégica, né? Então, ser resiliente hoje é estratégico. Estratégico, isso aí, é verdade. Perfeito. Eu vou aproveitar a fala do Secato, e é um questionamento bem importante isso, né? Ou seja, primeiro, como se preparar e como se manter preparado para isso. Então, eu vou perguntar para o Léo, aproveitando o gancho do Secato, né? Como garantir que um plano de DR esteja realmente funcional em um momento crítico? Como manter isso? Tá no mudo, Léo. O mais importante nesse momento é garantir os testes, né? Tudo aquilo que acontece durante o processo. Porque não adianta, de novo, que nem o César falou, não adianta eu comprar o seguro do carro depois que o carro já está batido. Ou seja, eu preciso realmente garantir que toda a mudança em tecnologia, toda alteração de nova tecnologia, tudo que eu for implementar em relação à tecnologia, eu aplique isso também em DR. Ou seja, lembrar que existem dois universos, né? Um universo principal, onde eu preciso manter atualizado, aplicações, ambientes, e o outro ambiente que seria o DR, que também é um ambiente vivo, né? E que a gente não pode abandoná-lo de forma alguma. Esses cenários têm que ser testados. Existem critérios de testes anualmente, semestralmente, em alguns cenários até a cada bimestre, trimestre, onde precisa realmente aplicar esses modelos. Se tu não fizer isso, muito provavelmente no momento do DR, ele pode falhar, né? A gente acompanhou durante a crise aqui no estado, em que muitas empresas elas tinham um plano estabelecido, tinham os critérios estabelecidos, achavam que as suas aplicações estavam atualizadas, o ambiente estava atualizado, no momento de acionar o backup, o disaster recovery, a gente encontrou duas situações. A primeira, o ambiente não estava 100%, não estava 100% atualizado, não estava redondo. E o outro critério foi, a gente não depende só da tecnologia, a gente depende das pessoas. E tinham pessoas que eram os acionadores dos planos, os executores dos planos, que estavam inviabilizados de acesso. Seja acesso tecnológico ou até acesso físico mesmo. Não conseguiam sair de casa porque tinham água, 2 metros de água dentro de casa. Então, como fazer com que ferramentas trabalhem para isso? Como fazer com que outros eventos, e aí, Cláudia, pode pular para o próximo slide, até pulando um pouquinho aqui a questão de FinOps. Por exemplo, como é que a gente pode fazer com que hoje a IA nos ajude a planejar um disaster recovery de forma adequada? Como é que a gente pode fazer com que a gente, a partir dos nossos dados, né, de toda a informação que a gente tem dentro de casa, crie modelos com inteligência artificial que digam, pessoal, qual que é o melhor cenário de disaster recovery aplicado à minha empresa na prática? A gente conhece,
e elogio muito o trabalho de muitas empresas aqui no estado, de implementação de planos de disaster recovery, né, de apoio, e grandes profissionais que trabalham em relação a isso. De novo, a IA é uma ferramenta de apoio, mas se eu conseguir fazer de forma adequada o uso dela para gerar um modelo de disaster recovery, ou até mais, para colocar esse modelo para o meu PCN, e aí puxando um pouco o que o Machado falou lá no início, né, sobre a questão do PCN. E se a IA pudesse criar um PCN baseado nas minhas regras de negócio, no meu nicho, nas pessoas que trabalham, e entregasse isso mais ou menos esclarecido e pronto. Claro, vários ajustes. A gente sabe que a IA pode alucinar, a gente sabe que podem existir vários critérios que podem não estar adequados, mas eu saio com 80%, 90% do trabalho pronto. E hoje a cloud provê isso. Hoje a gente, junto com o IA, junto com o cloud, pensando lá no cenário inicial em que eu falei que a gente não pode considerar que o data center é simplesmente uma nuvem, né, separada do meu ambiente, ou seja, um data center virtual, eu estou garantido que se eu tiver em região 1 do provedor X, ou se estiver em região 2 do provedor Y, eu vou estar protegido. Não, depende de vários fatores e pode ser que a IA possa ajudar muito em relação a isso, né? Trago essas informações porque é importante também, porque a gente está falando sim de disaster recovery, sim de modelos, mas é mais importante ainda a gente falar também sobre as possibilidades que a nuvem oferece, né, para esses modelos. E aí, se tu puder voltar o slide, Aninha, desculpa, Machado, vou voltar só, em relação de novo, falar sobre a questão do impacto econômico e financeiro que esses cenários de disaster recovery podem aplicar ao modelo de FinOps hoje no mercado. Então, assim, as perdas são muito altas. Em um outro webinar que a gente estava conversando, a gente até falou sobre isso em relação a... Eu conheço empresas que têm seguro contra ataque de ransomware. E eu perguntei para essa empresa, tá, mas por que tu não pegou esse dinheiro de ataque de ransomware e investiu na tua infraestrutura para garantir que tu não tivesse um ataque de ransomware? Houveram várias discussões a respeito, né? E até que ele chegou e disse assim: eu posso fazer as duas coisas, mas ele precisava também fazer isso. Então, claro que do ponto de vista do meu lado de segurança da informação, de tecnologia, eu fui, não pague resgate, porque resgate ele incentiva mais ataques. Por outro lado, do ponto de vista de negócio, ele vai dizer o seguinte: cara, eu preciso dos meus dados. O que eu faço para ter os meus dados de volta? Não importa o que vai fazer. Então, assim, toda essa estrutura de custos precisa ser avaliada, a gente precisa entender, mensurar o impacto real e como isso vai funcionar dentro do nosso ambiente, inclusive usando a inteligência artificial para isso. É bom tu ter feito essa ponte e ligado com a questão do Cloud Economics. Hoje a gente vem lidando justamente com o desafio de como a gente passa essa informação, tá, para o board, como é que a gente consegue convencer, né, os nossos líderes, né, e aí eu não estou falando só de lideranças técnicas, eu estou falando de lideranças de negócio, a fazer os investimentos. O que tu nos comprovou aqui, mais uma vez, é que a gente tem que fazer conta, né? A gente tem que estar com a área financeira sempre do nosso lado, ao nosso lado, para que a gente possa convencer através de dados, fatos e números que são imprescindíveis para isso. Tá? Vamos até pegar um gancho em relação a isso que tu está falando, é o seguinte, engraçado. Hoje eu sou um CTO, represento o papel de tecnologia aqui, e estou fazendo um discurso de CFO, né? Mas por que isso, gente? Porque tecnologia é meio. A gente sabe que o negócio é importante. O resultado final para a tecnologia é garantir que haja estabilidade, com inovação, melhores entregas, a um custo viável. Não adianta a gente ter a melhor tecnologia, ter o melhor cenário e custar um rombo na empresa, porque isso não vai ser eficiente. A gente vai cada vez mais olhar para a tecnologia e dizer assim, é um custo. Tecnologia é investimento. Tecnologia, cada vez mais que a gente puder aplicar tecnologia para melhorar o negócio, para gerar mais receita para o negócio, ou fazer mais entregas, dependendo do negócio, o nicho de negócio que cada um atue,
Essa é a importância, né? Então, assim, eu defendo a tecnologia, não quero botar o chapéu de CFO, não gosto disso, mas é importante a gente estar muito alinhado, porque isso é o que realmente vai gerar resultado no final. Léo, mas se a gente olhar o conceito de FinOps, não tem como fugir, né? Porque ele acaba sendo uma prática que combina finanças com operações de TI. Então, a gente precisa debater, né? O Cloud Economics, a gente vai olhar o custo dessa operação. Então, é um assunto que precisa estar o tempo inteiro em debate, porque as empresas migrarem para a nuvem é uma estratégia. É uma estratégia de negócio, uma estratégia de continuidade, de inovação, entrega várias possibilidades, como, por exemplo, escalabilidade instantânea, entre outras coisas. Mas a gente sabe também que quando faz esse movimento para a nuvem, as empresas correm o risco de não fazer ele da melhor forma. Então, quando a gente fala de FinOps, tem estratégia, por exemplo, da Flexera, que desenvolve software para otimização de ambiente, que o estudo deles diz que uma avaliação normalmente feita entrega uma economia de aproximadamente 30% em relação ao que as empresas têm contratadas. Então, a estratégia de ir para a nuvem é muito importante e não tem um caminho só, né? Não existe um caminho único para ir para a nuvem, nem para contratar DR ou disaster cover. A estratégia tem que ser avaliada de negócio para negócio. Então, por exemplo, uma empresa pode ter backup do ambiente, simplesmente, e subir esse backup numa situação de desastre cover. Ela pode ter DR e mais uma cópia desses dados com insights diferentes. Então, essa estratégia e o custo anda junto, né? Anda junto, não tem muito como separar. A gente precisa debater isso constantemente, né? César, uma coisa que eu observo assim, e eu acho que até o Jefferson comentou um pouco sobre esse aspecto, é das empresas quererem subir para a nuvem a mesma infraestrutura que elas têm, né, on-premise. E é diferente, então começa a ficar muito caro para as empresas quando elas não fazem um trabalho mais apurado de entender que é uma outra infraestrutura e que é muito mais versátil, né? Que não é só não gastar com a renovação de servidores, né? A gente passa a poder regular o ambiente para ele subir máquinas, baixar máquinas, conforme horário, conforme demanda, né? Então, falando em custo, eu não queria deixar de comentar isso, assim, olha, não tenta reproduzir o que tem aí no antigo CPD, né? Porque é diferente quando a gente vai para a nuvem. E tem um processo de maturidade aí de toda a área de TI dentro da empresa para entender que isso é diferente, né? Que tem que se desapegar daquelas verdades de, não, isso é assim, isso é assado. Não, pode ser diferente, bem diferente. Isso. Uma coisa legal que tu falou, Secata, assim, existia um termo no passado que era o transformação digital. Todo mundo usava transformação digital e fazia. Depois teve o termo jornada para a nuvem. Eu gosto do termo jornada para a nuvem. Acredito ainda que é uma jornada, mas é um termo já ultrapassado, né? A gente fala muito sobre atualização tecnológica e esse é um grande aspecto. Se a empresa ela não está cloud native, ou seja, eu estou garantindo que as minhas aplicações estão adaptadas para qualquer cenário de tecnologia, seja ele virtualizado, seja ele em nuvem pública, seja ele em nuvem privada, eu preciso estar adaptado para estar em qualquer lugar. A minha tecnologia precisa estar adaptada. Ou seja, eu pego uma aplicação monolítica e digo, eu quero ir para a nuvem. É caro, é muito caro. Se eu transformar ela da forma como ela está dentro de casa. E é exatamente o ponto que tu tocaste. Então, assim, tem um planejamento, tem uma organização, precisa ser feito em etapas, a tecnologia precisa acompanhar todo esse modelo, ou seja, é um grande movimento, né? Não é só a tecnologia assim, vou contratar provedor YXY. Não funciona assim, né? A gente precisa realmente desenvolver isso. Isso. E aí, Secato e Léo, é bem importante trazer Vou pegar o gancho aqui do nosso amigo João Luiz Marati, que está aqui conosco, e ele trouxe assim, sempre lembrando, todo investimento no futuro gera despesas e custos dependendo da aplicação. Então a gente nunca pode esquecer disso. Então tu vai fazer um investimento, como eu falo, do data center, o CPD, né?
Então, assim, eu fiz o investimento agora, mas ele gera despesa depois. Também a gente não pode perder isso na conta. Olha, de novo, a gente fazendo conta aqui, como é importante isso. E aí, nesse sentido, César, deixa eu puxar aqui um questionamento. Nuvem pública, privada ou híbrida? Né? Como é que convence, através de cada um desses modelos, os executivos? Como é que tá? Assim, a palavra está contigo. Tu chega à frente do gestor e ele coloca assim: César, me ajuda a definir. O que tu acha? Perfeito. É um cenário onde eu posso começar dizendo que não existe um caminho único, né? Então, a escolha, ela pode ser orientada, ela deve ser orientada pelo negócio de cada empresa. Então, a nuvem pública, eu posso entregar microserviços, talvez uma escalabilidade diferente, uma resiliência em mais pontos, por exemplo, mas eu consigo, e tem possibilidade de otimizar custo ali também. A nuvem privada, eu posso indicar ela por uma questão maior de compliance e soberania dos dados, por exemplo, para quem precisa a regulação em cima disso, que pode ser órgão público ou empresa privada, ah, dados de alta sensibilidade, e inclusive a empresa pode ter um ambiente misto, ela pode optar por ter os dados, parte desses dados no data center local dela, com on-premises, ela pode ter alguns workloads rodando dentro de uma nuvem pública, por exemplo, um banco de dados específico de algum fornecedor, e esse ambiente está rodando de maneira híbrida. Então, vai depender do negócio do cliente, vai depender da aplicação do workload que a gente identificar junto, né, no cenário, o que é mais adequado. E aí essa estratégia entra com a visão de redução de custo e de entrega de performance, de escalabilidade para cada negócio específico. Então, eu iria nessa linha para a gente poder fazer esse direcionamento. Bom, complementar algo, Léo, em relação a decisões técnicas em relação a isso? Eu estava pensando aqui, mas eu não tenho um número para dar, mas eu imagino o seguinte, e é o que a gente acompanha muito hoje no mercado, quando a gente fala de empresas que não nasceram em cloud, elas estão indo para a cloud. O primeiro movimento delas é o DR, é o backup, né? Principalmente o DR, é colocar o DR em nuvem. Mas quem vai definir isso efetivamente, né? Quem vai definir se vai ser híbrido, se vai ser, é o negócio. Como as aplicações se comportam, como é que é o modelo, normativos, daqui a pouco, eu tenho um normativo técnico que define que eu precise estar em nuvem, depende de cada workload, né? Então, assim, tem workloads escaláveis, dados públicos, serviços que precisam de elasticidade, time to marketing, ou seja, vai depender muito do workload que cada um cada negócio vai desempenhar, cada forma como é entregue, né? Então, assim, cada característica, cada negócio tem sua característica, cada forma tem a sua forma de fazer, mas o importante é que, tecnicamente, a gente esteja preparado para que, quando o negócio definir qual que é o melhor cenário, né, a gente possa apresentar as melhores opções de mercado e levar para o negócio e dizer assim, negócio, essa é a melhor opção para o negócio, pode custar X, pode custar Y, mas é o que vai trazer mais eficiência no momento, daqui a pouco até na aplicação do disaster recovery, como é o mote do que a gente está trazendo aqui para esse cenário, tá? Maravilha, maravilha. Nós estamos chegando nas perguntas finais, tá? E eu queria passar para o César e para o Léo, dá um minutinho para cada um responder essa aqui, tá? O que aprender para o César primeiro? O que aprendemos com as empresas que ficaram paradas e as que seguiram operando? Bom, a gente tem exemplos concretos aí no Rio Grande do Sul, o que aconteceu com algumas empresas. Aqui está o caso de uma cooperativa financeira com infraestrutura 100% em nuvem, então não tiveram nenhum tipo de paralisação. A gente atende um cliente que tem essa característica, né, que é uma empresa, exatamente essa empresa desse segmento. Tem lá suas diversas agências, nenhuma delas foi comprometida. A agência, o atendimento remoto continua acontecendo, inclusive para os clientes, né? Não só a gente perante a cooperativa, e teve a continuidade do negócio.
porque a empresa, apesar dos data centers estarem fora dessa zona que sofreu com uma situação extrema, a solução dessa empresa ela está em data centers diferentes. Então, isso é uma estratégia que a gente precisa deixar claro, né? Quando a gente fala de DR, ou de disaster recovery, ou backup, e a gente vê muito isso na indústria, que aí é o segundo caso aqui, onde a empresa ela tem os dados dentro do mesmo ambiente. Então, se aquela estrutura física sofre com uma enchente, um incêndio, um desmoronamento, até mesmo um furto, isso está dentro da mesma estrutura física. Então, ele não tem uma resiliência maior, né, para o salvamento daqueles dados, e muito menos para a continuidade do negócio. Então, a gente sabe que a estratégia precisa ser definida de acordo com o negócio, mas algumas coisas são muito semelhantes. Então, se a empresa opta por ter um ambiente on-premises, seja por diversos motivos, ela fez esse investimento há algum tempo e quer chegar até o fim do uso daquele hardware, da capacidade de processamento para o negócio dela, e ela, nesse momento, quer ter a garantia de continuidade do negócio em caso de desastre ou de um evento extremo. Ela contrata um backup em nuvem e sabe o risco que pode ficar parada por algumas horas. Ela pode determinar que alguns workloads vão subir no ambiente de DR porque são estratégicos e outra parte da empresa pode ser só no backup. Ou ela pode ter todo o ambiente contratado com o disaster recovery preparado com a estratégia para subir em caso de ambiente. Então a gente aprendeu isso, que é essa diferenciação essa compreensão de como funciona, né, o disaster recovery, porque ele é uma estratégia, nos ensinou o quanto cada negócio pode ganhar e ter velocidade de entrega e não necessariamente se reinventar, mas evitar prejuízos, né, com estratégias básicas, né? A gente está falando de backup, a gente está falando de uma estratégia básica e está em sites diferentes, né? Por exemplo, a gente entrega pelo menos com 40 quilômetros de distância entre os data centers, né? Se não mais, para que tenha uma maior segurança, são infraestruturas completamente diferentes. Então, isso tudo tem que ser avaliado, levado em conta durante um processo de contratação de disaster recovery para fazer esse investimento e definir a estratégia, né? Então, eu encaro dessa forma o que a gente vivenciou, né? E trazendo como exemplo aqui. Perfeito. E aqui valorizar também a seriedade com que a gente está trabalhando e a preocupação que também o Grupo Acesso aqui tem com esse assunto, está trazendo um assunto tão, né, tão relevante, tão preocupante e ao mesmo tempo tão necessário, né, para nós nesse momento. E aí a pergunta final para o Léo, da minha parte aqui, é o que diferencia tecnicamente um ambiente que volta a operar em minutos e outro que leva dias ou semanas? Planejamento e arquitetura, né? Eu sempre falo, né, que, claro, aqui a gente viveu um ambiente extremo, né, um cenário extremo das empresas, um cenário complexo, né, de atuação, onde a gente estava falando não só de tecnologia, mas de vidas também e tudo que estava envolvido em relação a tudo aquilo que aconteceu. Mas diariamente as empresas passam por situações em que são ataques de ransomware, são ataques hacker, situações internas que geram um conflito, incêndio. A gente teve um incêndio em Porto Alegre em relação a data center, né, no passado. Teve agora há pouco tempo em São Paulo um outro incêndio que também ocorreu. Ou seja, tudo isso é natural, tudo isso é, vamos dizer assim, natural entre aspas, né, mas tudo isso acontece efetivamente. E a gente tem que estar preparado. Então, ou seja, a tecnologia tem que olhar para os seus processos e entender o que dá e o que não dá para fazer. Aquilo que eu posso matar dentro só da área de tecnologia. Pô, meu backup está íntegro. Eu uso as ferramentas adequadas, os meus fornecedores estão cientes do meu negócio, né? Porque a gente sabe que tem muito fornecedor que entra e quer vender. Mas o fornecedor que conhece o teu negócio, efetivamente, ou tem uma noção daquilo que o teu negócio faz, efetivamente ele vai te ajudar no momento de desastre. Então, a tecnologia tem que estar preparada para isso. Ou seja, mais do que só saber como é que funciona. Outra, preparar a sua tecnologia para ambientes SaaS, né?
eu conheço muitas empresas de software que podem já entrar num ambiente de SaaS e, às vezes, por uma questão de logística, conhecimento, e não acabam não aproveitando esse modelo. E aí, tanto o modelo de negócio, que é interessante, quanto o próprio modelo de manter a continuidade do seu negócio. Então, traçar a estratégia de um plano de continuidade de recuperação de desastre de TI é importante, dentro do PCN da própria empresa, porque, de novo, o PCN é da empresa, é global, a gente precisa pensar nas pessoas, mas tem os planos de tecnologia que podem ser aplicados e devem ser aplicados, para que no momento de um acionamento, a tecnologia leve isso à frente como um todo, né? Seja fator de motivação para a empresa. Muito bom. Eu tenho uma frase aqui, né? Cloud não é uma tendência, é uma decisão estratégica de sobrevivência, continuidade e crescimento. O desastre não pergunta se você está preparado, e o momento de decidir é agora. Com isso, eu abro para a gente fazer perguntas, para que nos façam perguntas, né, e que a gente possa aqui fazer um debate sobre essas perguntas. Tá à disposição, gente. O chat está à disposição para vocês. Jefferson, vou abrir aí, tenho algumas para fazer. Manda. A primeira é assim, eu queria ver se uma percepção minha faz sentido, se vocês observam também. Eu, como diretor de uma empresa de software, né, a gente está sempre lidando com os nossos clientes e muitas vezes, né, nas fases finais lá do fechamento do negócio, a gente está conversando com a área jurídica. E a área jurídica, ela sempre, né, como é seu dever, ela tem que colocar ali as premissas, os requisitos, né, para garantir que o novo fornecedor ele realmente atenda às boas práticas, os melhores protocolos, né, e tudo que se prega aí como ideal para garantir uma tecnologia funcionando bem, né, com disponibilidade, etc. e tal. Porém, eu vejo muitas vezes uma disparidade entre o patamar que a empresa, né, às vezes se apresenta no jurídico e cobrando, exigindo, né, esses requisitos, e a forma que ela realmente está preparada internamente. Então, às vezes, ela está cobrando do fornecedor dela, né, os requisitos mais caros do mercado, e lá dentro, em segurança, está circulando ainda o papelzinho, a senha grudado lá, o post-it no computador. Isso aí eu vejo muito também quando a gente fala na LGPD, né? Então, hoje em dia, fechar uma venda aumentou a parte do custo da venda, que é aquela análise do jurídico, porque é tanto requisito, né? É tanto. E aí, quando tu vê assim, eu já passei por uma situação de estar analisando um contrato de um futuro cliente e analisando justamente a parte da LGPD, e no meio do contrato que ele fez os comentários, aditivos que ele colocou, vinha dados de outro cliente, outro fornecedor dele. Quer dizer, eu peço uma coisa para o mercado, mas eu faço outra internamente. Então, dentro desse cenário, que eu acho que é importante para a gente, né, como empresas de TI, né, que estamos no mercado e temos que nos posicionar, vocês veem algo similar acontecer em relação à cloud, em relação às exigências do mercado para nós, empresas de TI, como fornecedores de infraestrutura? Vocês veem essa disparidade e como é que vocês lidam com isso? Quem quer responder essa? Posso ir? Pode ser, Posso ir? A gente tem dois cenários, né? O setor público e o privado. A gente acaba atuando nos dois cenários. O que eu vejo muito acontecendo é que, sim, existem exigências e algumas são até salutares, né? Até para o crescimento da própria empresa. Ou seja, política de segurança da informação, daqui a pouco uma ISO 27001, 27002. É interessante para o crescimento da empresa, mas eu, enquanto fornecedor, ou seja, é importante para minha empresa ter isso enquanto fornecedor. E a gente recebe muita demanda em relação a isso. Ou seja, assim, às vezes o setor público, em especial, é uma lista de exigências. E quando tu entra, dependendo do setor público que tu entre, metade não é cumprido, de certa forma, né, do outro lado. Privado, a mesma coisa. É legítimo, ferreiro, casa de ferreiro, espeto de pau, né?
Ou seja, eu cobro que tu tenha uma política de segurança da informação de controle de senhas, mas o teu técnico está com um post-it com a senha do servidor colado no computador. Como fornecedor, efetivamente, a gente tem que atender, né? Porque se tu não atender essa política, provavelmente tu não efetive a tua venda. Mas o que a gente sempre tenta mostrar para o outro lado é a importância de ter isso enquanto necessidade própria, ou seja, eu, enquanto empresa, preciso ter isso e preciso que isso seja efetivo, e coloque isso como exemplo. Né? E isso acontece bastante às vezes com a gente. Olha, vem os requisitos, a gente apresenta todo o material e, dependendo do negócio, a gente está agora, tu me mostra os teus. Ah, mas eu não tenho. Ah, então eu te ajudo, vamos fazer juntos, eu vou te ajudar a construir alguma coisa junto aqui, pelo menos para que a gente passe via normativo, instituição financeira ou instituição de saúde que tem alguns normativos específicos. Então a gente passa alguns perrengues também junto a esse gato nesses cenários aí. Quer completar Em essa? relação à área pública, assim, vocês acham que houveram alterações, melhoria nos protocolos? O que vocês percebem assim de alterações, de prevenção em relação à informação na esfera pública? Todos os projetos que a gente tem acompanhado, né, houve uma maturidade muito grande, tá? Houve um crescimento e uma maturidade muito grande nesse aspecto normativo, de, de gestão da informação, de controle de acesso. A gente tem empresas na região sul, enfim, no Brasil inteiro, que a gente atua e que a gente entende, olha para eles, eles sim são referências em alguns casos de controle de segurança e controle de segurança e de gestão da informação e dados, né? Controles rígidos, aplicáveis e que fazem sentido, mais do que às vezes a gente vê em algumas empresas do setor privado, em que tem as demandas, tem a necessidade, mas são normativos sem sentido. Ou seja, tenho por ter, porque é importante, mas eu não aplico na prática. O setor público, em especial, a gente tem acompanhado que tem evoluído muito em relação a isso, né? Ele é muito preocupado com isso. Machado, César, pelo menos é o que eu tenho acompanhado do ponto de vista, né, de tecnologia, esses movimentos. Sem dúvida, é a questão quando a gente fala de setor público, tem esse nível de exigência, de certificações muito maior instantaneamente. Começou a conversar, já precisa apresentar todas essas informações. E no setor privado, a gente tem uma questão de maturidade de cada setor, de cada segmento, né? E quando a gente fala do setor financeiro, é algo semelhante, onde a gente precisa passar por auditorias, entre outras validações. E aí a gente vê que esse setor tem uma maturidade maior, porque o que ele exige, ele precisa comprovar e fazer a entrega efetivamente, e lá do outro lado tá do mesmo acordo, né? Mas quando a gente fala assim de paridade das coisas, né? Por exemplo, quando uma empresa vai discutir com a gente, debater sobre um ambiente de DR, ele não é um produto de prateleira, é um produto que precisa ser customizado e entendido com a necessidade de cada empresa. Então, obviamente, o custo ele é importante, mas acaba que muitas vezes a negociação, o projeto, fica baseado nesse item e se esquece de avaliar outras coisas. Por exemplo, a situação do rollback do ambiente. Foi acionado o DR, mas como é que esse rollback pode acontecer? Em que dia, que momento? Qual é a janela que pode acontecer? Quanto tempo ele vai ficar rodando no outro ambiente produtivo? Né? Essa estratégia tem que ser debatida e isso pode envolver um custo momentâneo para aquela ação, mas pode envolver tanto da empresa quanto mesmo do fornecedor, né, que está movimentando um grupo de pessoas para fazer isso. Assim como quando a gente fala de economia de FinOps. Muitas vezes nós somos procurados por fazer um trabalho faz um assessment, trabalha lá no billing para identificar o que tipo de workloads dá para reduzir no custo de uma nuvem pública, por exemplo. Só que o FinOps, ele é uma cultura, é uma cultura institucional. Na prática, é como eu comparar a gestão da minha casa, onde eu saio de um cômodo e desligo a luz para economizar energia, dentro de uma cultura de FinOps, dentro de uma empresa, não basta simplesmente a gente fazer o ajuste no ambiente de cloud, se outras pessoas envolvidas no cenário não têm essa consciência de que precisa buscar ou contratar o workload corretamente para evitar custo excessivo,
ou desativar, ou programar da forma correta. Então, pega dos dois lados, mas isso tudo é cultural, né? E é do debate. Então, muita coisa ainda pode ser nova para o mercado, né? Como o FinOps ainda é recente, DR está tomando mais força agora culturalmente nas empresas. Então, todo esse debate que a gente está podendo ter aqui hoje, eu acho que pode ajudar algumas empresas a tomar uma decisão melhor. Vai poder fazer mais perguntas para o fornecedor, né, que está escolhendo e conseguir entender melhor o que, que ela está levando ali, quanto tempo leva para acionar, quem da minha equipe precisa ser acionado, porque realmente não é um produto de prateleira que tu contrata ele, aperta um botão, sai funcionando, simplesmente assim. Pode ser dessa forma, né? Mas depende do RPO e do RTO que cada um vai tá decidindo contratar, mas é uma questão estratégica. Então, eu vejo que é uma questão cultural e que a gente está fazendo ajustes aí com esses debates. Muito bom, Basicamente é César. isso. Aqui, fazer um fechamento, nós estamos estourados no tempo, né? Uhum. Ainda está aberto para perguntas se alguém quiser fazer, mas eu queria deixar aqui um chamado, tá? Nos chamem para conversar via fórum, Acespro. A gente é apaixonado pelo que a gente faz, a gente tem obsessão por entrega e a gente adora esses temas que quando vem para a mesa para a gente poder planejar. Então a gente tem assim, um meio, né, que é a Acespro, que promove isso, essas conversas, esses debates, nos chamem para fazer essas conversas, porque dali surgem ideias, dali surgem direcionamentos, e dessas conversas surgem até formas de convencimento de todas as áreas que a gente precisa trazer junto para esse meio. E a gente está falando de DR, a gente está falando de PCN, a gente está falando de como a IA está nos ajudando, e principalmente como todas as áreas trabalham juntas, inclusive áreas financeiras, né? A FinOps nos trazendo informações para nos ajudar nesse sentido. Então, nos chamem para isso. Vamos fazer uma mesa redonda, vamos fazer um trabalho conjunto via Cespro, que é uma empresa que preocupada com isso, na verdade, uma entidade preocupada com isso, e eu fico muito feliz com esse convite, viu, Secato? E aí transfiro para ti agora a fala para fazer o encerramento. Perfeito, Machado. Puxa, achei muito legal, gostei muito desse encontro, né? Eu acho que fica mais nítido ainda para mim, né? Uma clareza em relação à importância do tema e como tem detalhes, às vezes, que por mais que a gente pense, né, nas nossas empresas, na sobrevivência, resiliência, desastres, ataques, sequestro de dados e outros, esse é um assunto assim que ele é quase inesgotável, né? E que muitas vezes na corrida do dia a dia é vender, resolver outros problemas, etc. Esse assunto ele vai ficando ali de lado, né? Então, infelizmente a gente precisa não, infelizmente quando acontece um desastre, como a gente passou no Rio Grande do Sul, é que essa chama ela se aquece, né, novamente para a gente lembrar, não, eu tenho que ter uma atenção especial. Então, queria agradecer muito vocês, tá? Olha, o conteúdo foi muito bacana. Em breve a gente vai estar anunciando um novo encontro, né? Então acho que esse bate-papo hoje surgiu para incentivar as ideias e a gente conta com vocês também, né? Com todo o público, né? Que está nos assistindo no YouTube, pessoal que ainda vai receber nossas notificações por e-mail, colaborem com ideias, né? Porque a equipe da Data Centrics que está nos ajudando nessa empreitada, eles têm muito conteúdo, muitas ideias, mas a gente quer ouvir o público efetivamente, né? Isso aí. Então, gente, eu acho, deixo essas palavras, assim, obrigado pela participação de vocês e saindo muito feliz aí com o conteúdo todo que foi discutido. Acho que vai ajudar na maturidade dos nossos associados, né, de todo o público, as empresas de tecnologia ligadas à CESPRO. Maravilha, a gente espera contribuir dessa forma, agora e em outros momentos. Léo? Perfeito. Tá joia, pessoal. Então vamos encerrando aqui nosso encontro. Muito obrigado novamente pela participação e até uma próxima. Obrigado, Léo. Obrigado, César. Obrigado, Secato.
Até mais, gente. Obrigado pela Obrigado, participação. valeu. Até mais. Tchau, tchau.